Olá, pessoal. Vamos continuar a leitura do livro A Epístola de Paulo aos Colossenses, dos nossos irmãos João Penise e Brian, publicada pela editora Vida Cristã. Hoje vamos dar início ao capítulo 9, que fala sobre advertência contra falsos ensinos, a suficiência de Cristo, que compreende Colossenses 2, de 8 a 15, e diz o seguinte: Paulo menciona a possibilidade de alguém enganar os discípulos de Colossos com raciocínios falazes ou palavras sedutoras. Capítulo 2, versículo 4. No versículo 8, mais uma vez, demonstra a preocupação sobre o trabalho de certos falsos mestres entre os irmãos. Tenham cuidado com os falsos professores. Andem em Cristo com cuidado e vigilância para que não sejam enganados pelas influências erradas do mundo. Em capítulo 1, versículo 13, lemos sobre a liberdade que o homem adquire por meio da graça de Deus em Cristo. Os cristãos não vivem em escravidão do império das trevas, mas na liberdade do reino do Filho de Deus. Paulo disse, abre aspas, cuidado que ninguém vos venha a enredar, fecha aspas, a levar como cativo para ser escravo. A palavra enredar tem aqui o significado de raptar. Assim, Paulo estava dizendo, cuidado que ninguém vos venha como grande conquistador para raptar-vos e subjugar-vos à escravidão do império das trevas. Paulo escreveu em Gálatas 5, versículo 1, abre aspas, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a julgo de escravidão, fecha aspas. O versículo 8 continua descrevendo o que os falsos mestres usavam para enredar os incautos. Abre aspas, filosofia e vã sutilezas, fecha aspas. Na língua original do Novo Testamento, a relação entre a palavra filosofia e vãs sutilezas é a preposição com. Indica que o apóstolo não condenava toda e qualquer filosofia. Porém, a especulação filosófica baseada na sabedoria humana, ignorando a revelação de Deus, era condenada pelo apóstolo. A palavra sutileza descreve algo que engana e seduz ao pecado. Tais sutilezas são vãs porque não seguem a verdade e não dão poder nem esperança para o homem. O método do falso professor é enredar usando filosofias e vãs sutilezas. A segunda parte do versículo descreve quais eram as fontes das ideias desses professores. Baseavam-se na tradição dos homens, nos rudimentos do mundo e não em Cristo. O Novo Testamento afirma claramente que há certas tradições que os cristãos devem seguir. Tradições que vieram diretamente de Cristo e dos apóstolos no primeiro século. Por isso, Paulo disse nos versículos 6 e 7, abre aspas, como recebestes a Cristo Jesus, o Senhor, assim andais nele, fecha aspas, e, abre aspas, tal como fostes instruídos, fecha aspas. Os colossenses receberam instruções apostólicas de Epáfras, no início da igreja naquela cidade. Essa instrução ou tradição é para ser seguida, mas a tradição dos homens deve ser rejeitada. Lembramos-nos hoje que a única tradição que devemos seguir são as que se encontram no Novo Testamento, e não as tradições religiosas dos homens. Uma segunda fonte de filosofia e vãs sutilezas eram os rudimentos do mundo. O que quer dizer os rudimentos do mundo? Escritos antigos fora do Novo Testamento indicam que o significado podia incluir maus poderes espirituais.
No pensamento antigo, os elementos fundamentais da natureza, tais como o fogo, a terra, a água e o ar, eram ligados a certos espíritos ou poderes espirituais. Nós já mencionamos, nesse estudo de Colossenses, que os falsos mestres perturbadores ensinavam que o universo era produto de vários seres celestiais inferiores a Deus. Os falsos professores pretendiam ter um conhecimento profundo desses poderes e de certas, entre aspas, verdades omitidas no cristianismo. Esse conceito faz parte da frase, abre aspas, rudimentos do mundo, fecha aspas. Paulo repreendeu qualquer filosofia ou vã sutileza, baseado na adoração de tais seres celestiais. Aqui estaria incluída a astrologia, que pretende ter grande conhecimento do futuro baseada no estudo dos coros celestiais. Muito semelhante a isso seria uma filosofia baseada em algum suposto conhecimento de seres espirituais, como o Espiritismo. Cuidado! Paulo escreveu: que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia conforme os rudimentos do mundo, ou conforme a astrologia ou o espiritismo. Em Colossenses 2:20 e também em Gálatas 4, de 8 a 10, vemos que um dos resultados de seguir os rudimentos do mundo é a perda da liberdade cristã. Os rudimentos do mundo levam o homem à escravidão de ordenanças. Eles enredam, portanto, os incautos, tirando-os da liberdade do reino de Cristo e subjugando-os à escravidão do império das trevas. Tenham cuidado que ninguém nos venha a enredar com tradições de homens e rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Cristo tem toda a autoridade no céu e na terra. Sua palavra é verdade. Ele é o único caminho verdadeiro. Depois de fazer uma advertência, no versículo 8, sobre as pessoas que enredavam com filosofias e vãs sutilezas, o apóstolo Paulo volta a lembrar os cristãos da preeminência de Cristo. De 2:9 até o versículo 15, temos mais uma vez uma descrição da grandeza de Cristo. Ele é o nosso líder, ele tem toda a autoridade, nele os homens são abençoados. As palavras do versículo 9 são semelhantes às de capítulo 1, versículo 19. A própria essência do cristianismo depende do entendimento que temos de Cristo e da submissão total a Ele. Em Cristo habita não apenas uma parte da divindade, mas toda a plenitude da divindade. A divindade não espalhou seus atributos entre muitos seres celestiais, como os falsos mestres ensinavam, mas expressou toda a sua plenitude em Cristo. Com essas palavras, Paulo disse aos Colossenses, abre aspas, sigam a Cristo e a mais ninguém. Não sejam enganados seguindo os poderes que os falsos mestres anunciam, fecha aspas. Para nós, hoje, este verso diz a mesma coisa. Siga a Cristo e a mais ninguém, nem um espírito, nem um santo morto, nem as estrelas, fecha aspas. Cristo tem toda a plenitude da divindade. Que mais podemos desejar? A palavra corporalmente é interessante e provavelmente refere-se à encarnação de Cristo. Toda a plenitude divina habita em Cristo corporalmente, salientando novamente que a encarnação era uma realidade e não apenas uma aparência. É em seu corpo ressuscitado que Cristo está sentado no trono à destra do Pai. Assim, toda a plenitude da divindade continua a habitar em Cristo. Cristo, portanto, é a revelação completa e total
da divindade. Não lhe falta nada. A conclusão lógica é que, olhando para ele e seguindo a ele, também podemos ser aperfeiçoados. Não precisamos procurar outra fonte para sermos completos. Em Cristo, abre aspas, estai aperfeiçoados, fecha aspas. Significa que, sendo membros do corpo de Cristo, a igreja, os cristãos estão em Cristo e são aperfeiçoados, redimidos, reconciliados e perdoados. Fora de Cristo e fora de seu corpo, a igreja, o homem está incompleto. Não podem realizar o próprio propósito de sua existência. Anda em ignorância e em rebelião contra os planos de Deus. Mas em Cristo o homem é aperfeiçoado. A luz de Cristo tira a cegueira mental e conduz a um conhecimento mais amplo. O caminho de Cristo guia os pés do seguidor e ajuda-o a evitar os desvios perigosos da vida. Cristo entra numa vida vazia e preenche-a até a perfeição. Ele tem a preeminência no aperfeiçoamento da raça humana. Não devemos imaginar que qualquer outro seja capaz de levar homens à perfeição. O versículo 10 também afirma que Cristo é o cabeça de todo principado e potestade. Esta é mais uma afirmação da autoridade total de Cristo. Ele está no trono. Ele reina como chefe supremo de todo principado e potestade. Todas as coisas lhe são sujeitas, mas ele espera a submissão voluntária dos homens. O versículo 11 continua a apresentar a excelência de Cristo, repetindo o que já escreveu no primeiro capítulo. Paulo volta a exortar a igreja a evitar qualquer sistema de crença não baseado na autoridade de Cristo. Ele tem a preeminência, e este versículo apresenta a excelência de sua obra redentora. Esta apresentação é muito semelhante ao tipo de argumento que já estudamos no primeiro capítulo, mas em vez de tratar da obra de reconciliação, este trecho ensina sobre a obra de Cristo transformando a vida de seus seguidores. A circuncisão era uma operação feita entre os israelitas no Velho Testamento, significando que o homem fazia parte do povo escolhido por Deus. Assim, qualquer homem circuncidado era considerado israelita e herdeiro das promessas feitas a Abraão. Mas os profetas e líderes espirituais entendiam que a verdadeira circuncisão era mais do que um simples ato físico. Falavam sobre a necessidade de circuncidar espiritualmente os lábios, os ouvidos e o coração. Para eles, o verdadeiro sentido da circuncisão achava-se não apenas no despojamento de uma pequena parte do corpo físico, mas de toda a natureza carnal. O coração incircunciso era um coração rebelde e desobediente a Deus, enquanto os de coração circunciso eram pessoas que se humilhavam diante de Deus. Levíticos 26, do 40 e 41. No cristianismo, continua o conceito de circuncisão espiritual, e é o assunto do versículo 11. Por meio de Cristo, o indivíduo, sobrecarregado pelo peso do corpo da carne, consegue libertação. Em Romanos 7, Paulo descreve a grande luta do homem contra a própria carnalidade. O homem sem Cristo está completamente sobrecarregado pelo peso da própria carnalidade. A circuncisão de Cristo resolve o problema da carnalidade. Em Cristo, por meio de Cristo e ligado a Cristo. Entre aspas, fostes circuncidados não por intermédio de mãos. Era uma operação física feita por mãos humanas no Velho Testamento. Agora é um ato espiritual, no qual ocorre o despojamento do corpo carnal. Esta é a circuncisão de Cristo que continua no cristianismo, o Israel de Deus atual.
e da qual participam judeus e gentios, homens e mulheres. Vamos parar por aqui, que o capítulo é muito grande, senão vai ficar muito grande esse vídeo. Se você quer fazer parte, né, desse reino espiritual que estamos falando aqui, se você quer fazer parte da Israel de Deus atual, se você quer ser circuncidado espiritualmente, não na carne, escreva para mim aí. Meu e-mail está aí, é ronaldozm@gmail.com. Podemos estudar mais a Bíblia e podemos explicar para você o que é fazer parte dessa igreja cujo Cristo é o cabeça, tá bem? Se você está gostando da leitura desse livro, a carta de Paulo aos Colossenses, compartilha esse vídeo com mais pessoas para que elas possam entender melhor o que Paulo está querendo dizer, o que Cristo está querendo dizer, tá bem? Também deixa um like aí nesse vídeo se você gostou e se inscreva nesse canal e aciona aí o sininho para você receber os próximos vídeos, tá bem? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Amém?